as suas dúvidas. Você que está junto com o Bom Dia, aqui do meu lado está o Frederico Glitz. Ele é um advogado especialista em contratos e nada mais importante do que a gente trazer essas dicas para você, Frederico. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Bom dia. Bom, eu vou começar já com uma pergunta, tá, gente, que chegou do Valdir Zamproni. Ele pergunta o seguinte: o que exatamente precisa se preocupar em fazer um seguro de vida? Os contratos, de maneira geral, vêm com muitas cláusulas, letras inelegíveis, fala o Valdir aqui. É preciso tomar cuidado, né? Muito cuidado, Manuel. Bom dia, Valdir. O contrato, no caso do seguro, é essencial, porque ele vai delimitar exatamente a cobertura do que você está se pagando ali para ter esse risco coberto. A pólice, aliás, é a definição final do contrato, definição final da cobertura. Por isso, você precisa prestar muita atenção no que você está contratando. Precisa prestar muita atenção no que está na pólice e o que não está na pólice. E daí, porque o dever de informação da seguradora em relação a isso é tão importante para o consumidor. Ele precisa ser bem informado, tirar todas as suas dúvidas, para que depois não tenha uma surpresa de uma não cobertura. Você sabe, Frigo, quem está com a gente no Bom Dia, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e ele falou que é muito comum, infelizmente, que as pessoas às vezes contratem alguns serviços que parecem ser seguros de vida, mas não são. Como que é isso, Frederico? Então, pela legislação brasileira, a seguradora é apenas a seguradora pode oferecer esse seguro. A seguradora tem um registro na SUSEP, ela tem uma estruturação legal, societária, definida em lei, e só ela pode oferecer o seguro. Algumas empresas, no entanto, parecendo seguradoras, fazendo de conta que são seguradoras, oferecem isso ao consumidor. Por isso, o consumidor deve também pesquisar não só o produto em si, não só a cobertura, que de vez em quando é mágica, né, cobre tudo, mas também quem está oferecendo para ele. E, para isso, ele pode entrar, por exemplo, no site da SUSEP, ele vai ter o registro, ele vai conseguir, pela numeração, inclusive, fornecida a ele, ele vai conseguir saber exatamente com quem ele está contratando. Tem mais uma pergunta de telespectador, é o João Bossa. Ele fala o seguinte: Frederico, bom dia, sofri um acidente em 2020. Perdi os movimentos do braço, invalidez permanente. Tenho direito a seguro de vida nesse caso? Então, o que ele precisa verificar é, primeiro, a pólice. E, efetivamente, aqui eu não vou entrar na questão do prazo por enquanto, que é uma questão bem importante, mas ele vai precisar verificar se o seguro dele cobre também invalidez. É bem comum, é extremamente comum, são cláusulas básicas, tá? Mas a questão aqui nessa pergunta é o prazo. O prazo é de 1 ano para solicitar o pagamento da indenização. Esse 1 ano, ele conta, em princípio, do pedido e eventual recusa. Então, o consumidor precisa prestar atenção e não pode ficar esperando. Se ele faz esse pedido, a seguradora vai ter um tempo, uns 30 dias, para responder para ele. Algumas vezes ela não responde, algumas vezes ela responde dizendo não, e a partir deste não, diz a jurisprudência, é contado 1 ano. Então você precisa prestar muita atenção, porque se você perder esse prazo, a gente chama isso de prescrição, ela é anual, você perde a possibilidade de cobrar essa indenização. Bom, da redação a gente vai do ladinho aqui, logo ali onde está o Frigo, e que tem também uma pergunta para a gente, Frigo. Olha, eu queria saber do nosso entrevistado, a gente passou e estamos ainda passando por um momento, né, chamado pandemia da Covid-19. As pessoas que tinham um contrato de seguro de vida, que acabaram morrendo por conta da pandemia, por conta da Covid-19, como que fica a situação nesse caso em relação aos seguros, aos contratos? Vai depender muito do contrato? Como que funciona, doutor? Bom dia. Bom dia, Frigo. Vai depender, sim, do contrato. Uma discussão que existiu logo no início foi justamente se a Covid não seria um fator que exoneraria a seguradora, justamente porque seria imprevisível, porque seria uma pandemia. E algumas desses seguros tinham cláusulas que exoneravam a seguradora do pagamento da indenização em caso de pandemias. Então, essa discussão surge, há um início, uma série de recusas de pagamento de indenizações e, na sequência, o próprio mercado se reformula, né, Manuel? Ele vai buscar um diferencial e várias seguradoras passam a oferecer cobertura Covid. Então, hoje a gente tem um cenário de contratos muito antigos e contratos mais atualizados. Contratos mais atualizados já prevendo a cobertura para Covid, contratos mais antigos não. O que o consumidor, por exemplo, pode avaliar é avaliar a sua pólice no momento da renovação
não, por exemplo, pedir essa cobertura especificamente. Isso ele pode fazer e vai evitar, por exemplo, a surpresa de não ter uma cobertura caso venha contrair a Covid. Bom, rapidinho, doutor, falando sobre a questão de preços. A gente viu na reportagem que pessoas jovens também estão atuando nesse sentido, indo atrás de seguros. Então eu peço até para o doutor ficar com a gente, porque daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre a questão de preços. Quem é jovem, gente, vale mais a pena, né? O seguro de vida, a questão dos benefícios ali, já a gente volta. Então, Frigo, conversando um pouco. Seguros de vida resgatáveis. Esse é um mercado novo, Frederico, como que funciona? Manuel, esse é um mercado novo, né? A lógica tradicional do seguro de vida era não ser resgatado, né? Você, uma vez que acontecesse o sinistro aqui, né? Acontecesse a morte, você teria a indenização. Se não acontecesse, no final daquele período de vigência, foi paga a cobertura do seguro. Mas, se aproximando um pouco com a ideia de investimento, hoje tem então esse novo produto, que é um produto mais com que mistura um pouco, né, essa ideia do seguro com a ideia de investimento, quase como uma ideia de previdência privada. Então, ele fica nesse encaixe. É muito importante, até o Frederico estava falando sobre a questão dos jovens, né? Agora há pouquinho fiz uma pergunta, os jovens podem fazer seguro de vida? Ele falou, olha, pode, é importante, mas o jovem tem que lembrar que dependendo do contrato, não é resgatável, então não é uma previdência privada. Aquele dinheiro que você investir só vai ser liberado em caso de algum acidente, invalidez ou morte. É importante falar isso para os jovens também, né? Exato, Emanuel, exato. E o porquê isso, né? Porque normalmente a pessoa acaba pensando que o seguro ele está ali poupando para o caso da morte. Na verdade, a ideia inicial do seguro é uma cobertura contra, então, esse abalo que acontece, abalo patrimonial, inclusive, que acontece em caso de morte. A pessoa que ela precisa fazer, não existe o seguro bom por si, né? É bom quando ele cobre o seu risco. E o que ela precisa avaliar? Ela precisa avaliar o que ela precisa e o que ela pretende. Se ela pretende, por exemplo, com uma ideia de investimento, aí é estritamente uma questão de custo, ela precisa avaliar quais investimentos estão disponíveis no mercado para o seu perfil e fazer esse investimento, ter essa rotina, ter essa disciplina de investir aquele valor. O seguro tem outra perspectiva, é uma perspectiva muito mais de, naquele momento de abalo, naquele momento em que o patrimônio, se perde patrimônio em razão, por exemplo, da morte de um pai, de uma mãe, enfim, de um trabalhador, você acaba tendo esse recurso disponível. Bom, tem muitas outras perguntas aqui, vamos dar uma aceleradinha. Tem o José, ele fala, bom dia, tenho leucemia, tenho direito a fazer seguro de vida ou existe uma limitação? Doenças prévias, né? A seguradora vai fazer uma série de perguntas para vocês no momento da contratação. Essas perguntas precisam ser respondidas de forma adequada, de forma correta. E, claro, quando você tem uma doença pré-existente, ela vai, com certeza, a seguradora pedir exames adicionais. Isso, obviamente, vai influenciar no prêmio. Então, sabe quando você vai no caixa eletrônico e tem aquela primeira tela? Contrato seguro e tal. Muita gente está perguntando desses seguros dos bancos. O Antônio é um deles. Pergunta, seguros feitos pelos bancos são bons? Eles são mais baratos? Vem junto com um pacote? Como que é isso? É uma questão de mercado, né? O banco tem a sua seguradora também, ele vai propor isso no mercado e, claro, ele tem condições de te oferecer vantagens, como, por exemplo, alguns descontos, alguns penduricalhos no seguro, como eu brincava, né? Então, por exemplo, auxílio isso, auxílio aquilo. O que você precisa avaliar é se a cobertura é adequada, se o custo é adequado e, claro, não só se influenciar pela marca e, efetivamente, pela publicidade aqui do que você teria de vantagem. Bom, tem mais uma pergunta que ele falou que judicializou, né? Ele fez um acordo com a seguradora, recebeu a indenização, mas não ficou contente com o valor da indenização. Quando você entra na justiça, você consegue fazer um novo processo ou se você ganha o valor de indenização, não tem como ganhar um novo valor? Acordo. Isso vale para qualquer contrato, não só para o seguro. Se você faz a chamada transação, você dá quitação. E o que isso quer dizer? Que você abre mão de uma pretensão em troca de algo. Ou seja, você não vai mais cobrar aquilo que você cobrava em razão daquilo. É um acordo. Sessão de duas partes. Em razão disso, claro, depende muito do cenário, mas em princípio não seria possível voltar atrás, o acordo é definitivo. Indenização, o acordo, pronto. Bom, Frigo, é isso. Assim, muitas perguntas, a gente agrupou algumas, né, as principais dúvidas mesmo sobre esse pacote, a questão dos bancos, doenças pré-existentes, mas qual que é o recado aqui que o Frederico traz para a gente? Lê o contrato. É difícil? É difícil, gente. Letrinha pequena, muitas cláusulas. Mas você pode pedir ajuda de alguém para ler, para ver o que está ali no contrato. Isso é fundamental. Frederico, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia no nosso quadro. Bom dia. Volto